Sun Tzu diz: antigamente, os guerreiros, em primeiro lugar, tornavam-se invencíveis e, depois, aguardavam para descobrir a vulnerabilidade de seus adversários. Fazer-se invencível significa conhecer a si mesmo. Aguardar para descobrir a vulnerabilidade do adversário significa conhecer os demais. A invencibilidade está em você mesmo. A vulnerabilidade está no adversário. Por isso, os guerreiros podem ser invencíveis, porém não podem fazer que seus adversários sejam vulneráveis. Se os adversários não têm ordem de batalha para você se informar, tampouco negligências ou falhas para poder se aproveitar, como poderá vencê-los, ainda que estejam bem providos? Por isso, é preciso dizer que a vitória pode ser percebida, porém não fabricada. A invencibilidade é uma questão de defesa, a vulnerabilidade uma questão de ataque. Enquanto não tiver observado vulnerabilidades na ordem de batalha dos adversários, oculte a sua própria formação de ataque e se prepare para ser invencível, com a finalidade de preservar-se. Quando os adversários tiverem ordens de batalha vulneráveis, esse será o momento de sair e atacá-los. A defesa é para tempos de escassez, o ataque é para tempos de abundância. Os especialistas em defesa se escondem nas profundezas da terra. Os especialistas em manobras de ataque se escondem nas mais elevadas alturas do céu e, assim, dessa maneira, podem proteger-se e lograr a vitória total. Em situações de defesa, cale as vozes e elimine os cheiros. Que os seus estejam escondidos como fantasmas e espíritos sob a terra, invisíveis para todo o mundo. Em situações de ataque, seu movimento deve ser rápido e seu grito sonoro. Seja veloz como um relâmpago e assombroso como o trovão, de tal maneira que seus adversários não possam se preparar, mesmo que venham do céu. Prever a vitória quando qualquer um pode conhecer não constitui verdadeira destreza. Todo mundo elogia a vitória vencida em batalha, porém essa vitória não é realmente boa. Todos elogiam a vitória provinda da batalha, porém o verdadeiramente desejável é poder ver o mundo sutil e dar-se conta do mundo oculto, até o ponto de ser capaz de alcançar a vitória onde não exista uma maneira. Não requer muita força para levantar um cabelo. Não é necessário ter uma vista aguda para ver o sol e a lua, nem é necessário ter muito ouvido para escutar o retumbar do trovão. O que todo mundo conhece não se chama sabedoria. A vitória sobre os demais, obtida por meio da batalha, não se considera uma boa vitória. Na antiguidade, os que eram conhecidos como bons guerreiros venciam quando era fácil vencer. Se só é capaz de assegurar a vitória depois de enfrentar um adversário em um conflito armado, essa vitória é uma dura vitória. Se for capaz de ver o sutil e de dar-se conta do oculto, e rompendo antes da ordem da batalha, a vitória assim obtida é uma vitória fácil. Em consequência, as vitórias dos bons guerreiros se destacam por sua inteligência ou sua bravura. Assim, pois, as vitórias conquistadas em batalhas não são devidas à sorte.
Suas batalhas não são casualidades, senão que são devidas a terem-se situados previamente em posição de poder ganhar com seguridade, impondo-se sobre os que já tinham perdido de antemão. A grande sabedoria não é algo óbvio. O mérito grande não se anuncia. Quando for capaz de ver o sutil, será fácil vencer. O que isso tem que ver com a inteligência ou bravura? Quando são resolvidos os problemas antes que surjam, chamam isso de inteligência? Quando há vitória sem batalha, quem fala de bravura? Assim, pois os bons guerreiros tomam posição em um terreno que não podem perder, e não passam por cima das condições que fazem seu adversário inclinar-se à derrota. Em consequência, um exército vitorioso ganha primeiro e inicia a batalha depois. Um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Essa é a diferença entre os que têm estratégia e os que não têm planos premeditados. Os que utilizam boas armas cultivam o caminho e observam as leis. Assim podem governar, prevalecendo sobre os corruptos. Deve servir-se da harmonia para desvanecer a oposição. Não ataque um exército inocente, não faça prisioneiros ou cometa saques por onde passar com seu exército. Não corte as árvores, nem contamine os poços. Limpe e purifique os templos das cidades e montanhas do caminho que atravessar. Não repita os erros de uma civilização decadente. Tudo isso se chama o caminho e suas leis. Quando seu exército estiver estritamente disciplinado, até o ponto em que os soldados morreriam antes de desobedecerem às ordens, as recompensas e os castigos merecerem confiança e estiverem bem estabelecidos, quando os chefes e oficiais forem capazes de atuar dessa forma, poderá vencer um governante inimigo corrupto. As regras militares são 5. Medição, valoração, cálculo, comparação e vitória. O terreno dá lugar às medições. Essas dão lugares às valorações e as valorações aos cálculos. Esses às comparações e as comparações dão lugar às vitórias. Mediante comparações das dimensões, poderá conhecer onde há vitória e onde há derrota. Em consequência, um exército vitorioso é como 1 quilo comparado a 1 grama. Um exército derrotado é como 1 grama comparado a 1 quilo. Quando aquele que ganha consegue que seu povo vá à batalha como se estivesse dirigindo uma grande corrente de água ao longo de um cânion profundo, isso é uma questão de ordem de batalha. Quando a água se acumula em um cânion profundo, ninguém pode medir sua quantidade, mesmo que a defesa não mostre sua forma. Quando é solta a água e se precipita para baixo como uma torrente, de maneira tão avassaladora como o nosso próprio ataque.